como é que o cara se comporta no gol? Você sabe como o cara não joga? Não sabe, né? Então, aqui vai chegar. Então, para vocês aí, créditos ao ATP, deixa eu ver aqui. A análise então do Carlos Miguel, a gente já começa mostrando uma coisa fundamental para o goleiro hoje em dia, que é o jogo com os pés, né? Então a gente vai entrar nessa questão do Carlos Miguel com os pés. Ele é um goleiro canhoto, tá? Ele não tem muita dificuldade para usar a perna direita, por incrível que pareça, né? No momento de aperto ali, ele pode usar com bastante tranquilidade. Aqui nessa ele acaba... Então, créditos ao OWTV, tá? Eu esqueci de falar o nome. É o OWTV, o link dos caras estão fixados aí, créditos a ele. Então, vamos à análise desses caras, que é muito bom. Acaba forçando uma situação e acaba errando a medida. Ele poderia, de repente, ter jogado no zagueiro que estava ali pela direita e feito uma jogada mais simples. E aí a gente já entra num ponto que, para mim, talvez seja o grande... O X da questão do Carlos Miguel. Para mim é um goleiro muito bom, tá? Ele é, com os pés, a gente vai ver que ele é simples, ele não é um líbero, não é um jogador de linha no gol, né? O Everton assim. Tem qualidade com o pé, vale salientar isso. É um dos atributos do Everton, saber jogar, quando apertado, enfim, quando requisitado, sabe jogar. Mas assim, o Carlos Miguel não fica atrás nesse quesito. Mas entra nesse primeiro lance aqui, a gente já vê que o X da questão para mim, em muitos momentos, ele tem um excesso de confiança. Que aí eu acho que ele peca um pouquinho. Mas também, talvez seja a questão da maturidade, da maturação dele. Vamos voltar para a análise para mostrar que muitas vezes ele fazia uma saída em 3, né? Ele mais 2 zagueiros fazendo 3 jogadores e ele costuma quebrar com facilidade. Aqui ele usando a perna esquerda, dando aquela soladinha, né? Você vê que ele não se apavora, né? Você vê, os jogadores de São Paulo vieram fazer a pressão ali, ele até que ficou tranquilo para a pressão que estava no momento. Com certeza, muito perto aqui, né? E também me chamou a atenção isso, como ele até tranquilo. Por isso que eu falo da questão, às vezes, do excesso de confiança. Ele é um goleiro confiante e costuma direcionar bem essa quebrada, né? Você vê que ele tá em cima da linha aqui e aqui eu acho de novo que entrou um excesso de confiança, porque ele vai bater direto e aí bate para fora. Né? Esse é um erro, né? Assim como foi no primeiro. Esse é um pouquinho mais feio, mas é aquela questão de... É tudo no mesmo jogo, tá? Perceba que no mesmo jogo ele não se abalou com o erro, ele continua jogando e quando ele tem uma opção, ele toca fácil ali, uma bola no volante, joga tranquilo, até nas quebradas de bola a gente vai ver como ele também direciona muito bem nessa mesma jogada, né? Ele faz uma tabela e já direciona uma bola, uma quebra de linhas, acha 2 passes, um passe primeiro forçando até de certa forma ali, recebe de volta e consegue achar um passe mais longo ainda. Então, o legal da gente mostrar isso no começo é bater nessa tecla. Para mim, os erros que ele cometeu foram de excesso de confiança, tá? Porque ele poderia, de repente, ter achado uma jogada mais simples, ou até naquela bola que ele tocou de primeira, que deu o escanteio, ele poderia ter dominado e tocado. Mas é um goleiro que vai bem com os pés, não passa aperto, e principalmente me chama muita atenção no jogo dele é a reposição de bola, cara. Tanto com as mãos quanto na quebrada. É que até a gente não citou no início, ele tem 2,4 metros, né? Então a envergadura dele, o braço dele é gigantesco. Ele tem uma força para jogar a bola do outro lado do campo. Então várias vezes a gente vai ver como foi nesse lance aqui. Ele jogando com a mão igual se fosse com o pé, um chute. Exatamente. Vamos colocar aqui bem fechadinho nele pra gente ver essa saída com as mãos dele que... olha a força, né? Aquilo que você falou, é quase um chute, né? Quase uma quebrada. E assim, quando ele precisa fazer essa quebrada, dá uma olhada na qualidade da quebrada do Carlos Miguel. Mapeou, viu a movimentação e é um lançamento. Fatiado. Fatiado. É muita qualidade. Até aqui nessa jogada, um escanteio, consegue se impor dentro da área, ganha do atacante, e aí aquele lançamento com as mãos foi até fácil, né? Porque daí tem a movimentação e ele já liga esse contra-ataque. Mas é sempre uma reposição muito boa e me chamou muito a atenção isso, tá? Saída de gol, tem uma saída de gol boa, tem uma imposição dentro da área, mais uma situação. E atrelado à altura, a imposição dele vai ser absurda. E olha quebrado, viu? Tem uma boa posição, sai muito bem e dá uma quebrada espetacular, né? Aqui, atuando pelo Nottingham Forest, foram poucas partidas, essa contra o Newcastle, né? Só para lembrar vocês, tá? O Everton tem 1,89 m, tá? O Everton e esse goleiro aí, Carlos Miguel, 2,4 m de altura. É um goleiro muito alto, talvez isso facilita aí até para pegar pênaltis, jogo né? De altíssimo nível. Dá uma olhada na quebrada dele, cara. Perfeita, é um lançamento, né? Bem direcionada, né? E assim, é muito difícil, né? A gente sabe da dificuldade que é isso, né? Você direcionar tão bem assim as bolas. Falando mais uma vez de imposição dentro da área. Uma bola dividida, ele vai, toma conta ali do espaço dele, de novo. Uma quebrada muito bem direcionada. Então eu coloquei alguns lances assim de quebrada que me chamou muito a atenção, cara. E o detalhe é que todos esses lances também ele tem atitude antes de sair, é isso. De novo, né? Dono da área, né? Dono da área, tomando conta completamente da área, né? E repondo ali agora com as mãos, né? A bola vai quase no meio campo. Agora a gente vai entrar em defesas. Isso que eu queria chamar a atenção agora, entrando nesse mérito de defesas, porque por ser um goleiro muito grande, a gente às vezes pode ter a impressão de que é mais lento, que tem mais dificuldade para cair, e não é o caso do Carlos Miguel. Apesar da altura dele, é um goleiro rápido
rápido, é um goleiro que tem reflexo. Isso me chama muita atenção, que vai sair ali, mas eu tenho essa memória do Carlos Miguel, um cara com reflexo muito apurado. Não, tua leitura foi... Tua memória aí te trouxe com precisão os próximos lances aqui, Will, porque ele realmente sai bem do gol, né? Você vê como ele mapeia bem o espaço, a gente vou até soltar aqui essa jogada pra gente falar em cima aqui, né? Ele mapeia bem o espaço e rápida. Sai bem e tira o espaço do atacante ali, né? Perna aberta igual handebol ali, né? Exatamente. Eu até coloquei alguns gols que ele toma, tá? Pra mostrar que, por exemplo, nesse lance ele tava dividindo com o atacante. A imagem tá até meio borrada aqui, mas ele tá ali sendo incomodado por um atacante, ninguém ajuda ele, dos companheiros dele, mas ele consegue fazer a primeira defesa e toma um gol no rebote. Então, olha a defesa que ele fez, né? Uma cabeçada em cima. Reflexo, E depois acaba sendo até um gol contra, tá? A bola desviou e acabou tomando esse gol. Então a gente tem lances aqui de defesas muito boas dele, e até nos gols que ele tomou, ele teve uma boa atitude, tá? Dá uma olhada nessa cabeçada no contrapé, cara. Isso daí é um reflexo absurdo, né? Exatamente. A bola que vem no segundo pau, né? Ele tá preparado ali no primeiro, ela vem nas costas do lateral e, cara, que defesaça, tá? Então, e ele tá indo pra lá, ele já tem que voltar, né? Porque ele tá indo pra fechar o lado da trave, ele tem que voltar pra fazer a defesa. Claro que a envergadura dele, nesse caso, ajuda também. Porque ele tem o braço grande pra chegar nela. Exatamente. Aqui mais uma situação, né? Onde ele faz a defesa e toma um gol no rebote. De novo, ninguém ajudou, né? Faz uma defesaça ali no chute cruzado e acaba tomando um gol no rebote. Aqui um jogo contra o Náutico, cara, em que... Náutico não, América de Natal, perdão. A bola vai na trave e depois volta e ele faz uma defesa espetacular, cara. Eu vou voltar aqui de novo, porque tá todo mundo em cima dele, cara. Não dá nem pra ver muito bem assim o primeiro visão, toque. né? Ele tá Exatamente. sem visão. Sem visão e o jogador em cima, a bola bate na trave, volta nele e ele, com a mão esquerda, consegue fazer uma defesa de reflexo ali puro. Aqui, você vê como ele tá posicionado. Nesse momento já teve o chute, tá até um lance meio borrado de novo, porque a bola foi em velocidade, né? Tem o chute e ele tá em pé nesse momento. Ele não tomou a atitude de fazer a defesa. Mas quando a bola chega perto dele, ele rapidamente se estica e faz uma defesaça, tá? Aqui um lance em que ele acaba tomando um gol, né? E essa é um dos lances em que ele não direcionou tão bem a jogada, tá? Ele tá bem posicionado, tá fechado ali no movimento para depois se esticar, defende bem e a bola acaba subindo no meio. Tudo bem, não teve uma cobertura, né? Mas ele acabou não espalmando para o melhor lugar nessa situação. Mas é um goleiro que comete poucos erros, tá? A gente vê que até nos gols que ele toma... E a maioria de erros ele é por defende. excesso de confiança, muitas vezes. Excesso de confiança, concordo com você. Uma cabeçada muito boa aqui, essa defesa aqui também é defesa de cinema, tá? A cabeçada é muito em cima dele, ele tem um reflexo muito legal, né? Ele vem se movimentando, se posiciona bem e é um reflexo puro, né? É isso que me assusta, ele é rápido pro tamanho dele. Mais uma jogada, né? Um chute muito bem colocado pelo Cebolinha e ele tá na bola. Aqui de novo, ele fazendo um movimento pra frente, pra se impor. E aí acaba até sendo surpreendido com o chute, né? Foi um chute colocado por cima e ele consegue ter um excelente reflexo. Aqui mais uma situação, ele se prepara pro chute cruzado. Esse chute acaba não vindo. O atacante corta o lance, ele se posiciona de novo, né? Dá 2 passos ali pro meio e consegue fazer uma excelente defesa, um chute que vem no cantinho. Pra finalizar, mais uma cabeçada, né? Um lance em que ele tenta sair primeiro para fazer esse corte, mas ele tem a leitura que não vai dar e ele acaba se posicionando muito rápido, né? Tem uma recuperação rápida de novo daquilo que você falou, porque olha, quando a cabeçada sai, ele tá extremamente bem posicionado, tá? Ele tá tão bem posicionado que ela vem quase em cima dele. E isso que ele quase ficou no meio do caminho, viu que não dava e voltou. Agora é o que interessa, né? A gente fala tanto do Everton. Uma coisa que eu gostei aí, Walter e Teixeira, é a defesa que esse cara faz. É a defesa que esse cara faz, porque diferente do Everton, quando recebe aquela bola, o Everton um chute, o Everton ele tá caindo, ele tá antecipando e caindo antes. Por isso que nós levamos gols aí adoidado, né? Os gols que não deveriam acontecer, né, cara? Mas o Carlos Miguel, o cara falou aí na conversa, aí, não sei se vocês escutaram, que quando o cara, ele espera o cara chutar, a bola chegar ali nele para ele fazer a defesa. Já me deixou feliz, porque nós vimos aí o treinamento, o Everton aí, que o Everton, né, não é à toa que algumas pessoas reclamam do Everton. Antes de mais nada, só para dar moral aqui, ó, boa tarde, o Sandro Folena. O que vai diferenciar vai ser a ambição dele, falando aí do Sandrão falando. O Ailton Bispo, fala Ailton, obrigado aí pela presença, obrigado por fazer parte do Porcosfera. Não esqueça